Franco da Rocha, município da região metropolitana de São Paulo. Hoje, a cidade possui mais de 156 mil habitantes. Habitantes esses nascidos de uma história conturbada, a história da loucura, a história do Juqueri. O nome do complexo hospitalar vem de uma pequena flor, antes chamada de Yuqueri, mas adaptada para o nome atual. A planta é encontrada somente no Cerrado, um bioma que até os dias de hoje rodeia toda a cidade de Franco da Rocha. E foi em meio às flores, enormes árvores e uma bela paisagem que pessoas com transtornos mentais, usuários de drogas e até mesmo cidadãos com opiniões políticas diferentes paravam. E o que era para ser um cenário de paz, em um local cercado pela natureza, se tornou um verdadeiro circo dos horrores. Eis que chega lá, era um lugar horroroso. Mas assim, horroroso é pouco, é muito horroroso. Então era uma colônia que tinha, na época ela tinha 280, 290 pacientes masculino, a maioria dentro do pátio, nudista. Era um horror, era uma coisa medonha. Era sujo? Não, era sujo, era fedido. Nós éramos as primeiras mulheres que iam trabalhar com pacientes homens. E a gente foi para lá porque a gente ia implantar uma maneira diferente de cuidar do paciente. Não era só aquelas famosas filas para dar o banho, que era assim, né? Então mandava o paciente lá tomar banho, jogava água e quem tomava, tomava, quem não tomava, não tomava. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Tânia foi auxiliar de laborterapia no complexo hospitalar do Juqueri. Ela iniciou o emprego no período antimanicomial, o que levou a ensinar os princípios básicos de uma vida digna aos pacientes. Aí o que a gente começou a implantar? A gente começou a implantar atividade de vida diária. No dia a dia do paciente, atividade de vida diária e atividade de AVP, que é do cuidado próprio. Então, ensinar o paciente a tomar banho, ensinar, não dar o banho. Então, a gente ia até a hora do banho, dava o sabonete, porque ele nem sabia o que era sabonete, ele não tinha acesso aos materiais de higiene. Ensinava a colocar roupa, a cuidar do cabelo, a escovar o dente, porque eles não escovavam o dente, não tinham nem acesso à escova de dente, não tinha acesso a nada. Então, assim, a gente foi implantando, né, fazendo com que ele voltasse à realidade, ou tentar recuperar um pouco se salvar um pouco daquilo ali. E aí a gente montou uma equipe, aí a gente começou a implantar atividades em grupo com eles, a gente começou a ensinar artesanato, então tudo que podia. A gente criou oficina de argila, a gente foi criando uma porção de atividades e resgatando esses pacientes do pátio, porque assim, o nosso ideal era tirá-lo do pátio e levar para fazer atividade. Antes não eram tantos, mas também com o fácil acesso de trem, o complexo hospitalar do Juqueri chegou a abrigar 18 mil internos no final da década de 90. E o que antes era uma estadia, acabou virando um verdadeiro inferno. Porque naquele tempo, os internados, muita gente vinha assim, como que não tinha família, então a polícia chegava lá, internava, trazia no Juqueri e deixava ele lá como bem, não tem parente, ficava como indigente, né? As pessoas sem... não tinha funcionário, ninguém que interessasse por ele. Aí a pessoa estava ruim da cabeça mesmo, doentes mesmo, né? Aí deixava lá como loucos, né? Então, antigamente dizia que era louco, né? Internado antigamente era tratado como loucos. Tinha rotunda, tinha os pavilhões, nós tinha 4 pavilhões do lado esquerdo, vindo de baixo para cima, né, de lá onde nós estávamos aquele dia. Tinha 4 pavilhões femininos, 3 pavilhões masculinos, que era do lado direito, e tinha uma rotunda, tudo era usado antigamente como tratamento, né, porque quando o paciente estava muito agitado, às vezes eles davam o psicotrópico, né, dava remédio, ele acalmava para acalmar. Em 2000 ou 2001, eu vi o filme Bicho de Sete Cabeças, que embora não se passe no Juqueri, a história de um paranaense, algumas das cenas foram gravadas no Juqueri, como cenário, né? E no fim dos anos 80, eu já tinha assistido a um documentário, um programa, na verdade, do Goulart de Andrade sobre o Juqueri, entre outros que ele fazia, que seguiam a linha de trabalho dele. Então, acho que isso estava tudo adormecido, né? Dentro de mim, assim. Eu tive um professor na faculdade, isso foi muito importante.
que dizia que a gente tinha que conversar com as pessoas que viviam na rua, ou como ele dizia, de forma bem generalista, assim, com os loucos, né? Porque eles sim tinham história para contar. Eles carregam feridas, né? Que são estigmas, que essas feridas nunca vão se fechar, né? É como se o Juqueri, a própria loucura, os perseguisse, né? Que eu fui internado em vários lugares. Comecei lá muitos lugares, hein? Mas com 12 anos de idade, uma psiquiatria, 12 anos de idade. Uma médica psiquiatra lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ela disse assim: Satiro, o que as vozes dizem? Eu falava que eu ouvia a voz. Eu mesmo falava que eu ouvia a voz. Eram em locais como esses, ruas de paralelepípedo, casinhas iguais a essa, que os alienados do Juqueri, como eram chamados na época, se encontravam além das colônias. O Juqueri, ele foi composto por uma mistura. Um pouco de problema mental, uma grande parte de problema social, muito problema social. Por causa da ditadura? Muito, da ditadura, perseguição política, droga. Nessa época, para a sociedade, não, era um distúrbio mental, era um transtorno mental. Então, para tirá-lo do circuito, arrumava um jeito de internar no Juqueri. O Juqueri superlotou de paciente por conta disso. Porque, na verdade, ele fugiu do que era proposto. Ele fugiu do que era. Ele acabou virando um asilo, um depósito de pessoas. 99,99% dos pacientes era a base de medicamento. Então, a função do atendente, a função do auxiliar de enfermagem é medicar. Isso que eu falo para você. É uma relação diferente de lidar com a doença. Então, assim, ele era pago para ministrar medicação. O problema do eletrochoque no Juqueri é que assim, era discriminado. O eletrochoque era punitivo. Entendeu? Era uma maneira de você punir aquele paciente. Ele estava muito agressivo, ele estava isso aqui, então assim, era uma maneira de... Até porque quem ministrava era o paciente, era o funcionário. Porque a descarga era muito forte, não era medida, não era uma coisa controlada, pensada. Assim como tinha insulinoterapia, tinha vários tipos de tratamento que era feito. Você falou que antes do tratamento o pessoal não tomava café? Não tomava, para tomar o choque. Pra tomar o choque? Para tomar o choque. Ficava lá na cama, deitado assim, os velhos, uma caixinha lá, dava aqui assim, na mente, né? Passar álcool aqui assim, mordia gás, né? Pra não quebrar o dente? Mas doía, rapaz, doía, porque ele queria morrer. É. Aí quando tomava o choque, gritava, você via que a gente gritava, né? Aí quando ia pro pátio assim, tava proibido, né? Fui pro pátio, um lugar assim, não sei aonde, dentro do banheiro. Ué, o que eu tô fazendo aqui? Ué, tomei choque, lembrando, né? Pensando, tomei choque. E tava lá no pátio. Aí eu fiquei. Aí outro dia tomar choque de novo. Parece que eu ficava um mês só tomando choque. Satílio passou muitos anos internado no Juqueri após ser diagnosticado com esquizofrenia. Durante a sua internação, pintava os seus quadros e isso o acalmava e mostrava um grande potencial do interno. Ele foi e continua sendo um dos maiores artistas de Franco da Rocha. E hoje, morando em uma casa de repouso na cidade, celebra expondo sua arte. Eu não sei falar, mas desenhar e pintar eu sei. Satílio. E é assim que se encontra o Complexo Hospitalar do Juqueri. Atualmente, o novo espaço oferece cultura, esporte e lazer para todos que passam por aqui e até criando uma nova perspectiva nos olhares dos moradores de Franco da Rocha. Eu venho para Franco da Rocha desde 2013, que eu dava umas oficinas de cinema na cidade. E eu via esse espaço do Juqueri como um espaço muito interessante, prédios bonitos, né, do Ramos de Azevedo, essa coisa, esses jardins, né? E todas as pessoas que eu dava aula e conversava tem alguma relação com o Juqueri aqui em Franco da Rocha, né? Ou foi paciente, ou funcionários do Juqueri, ou os pais foram funcionários, ou nasceu no Juqueri, ou estudou quando criança. Então, eu sentia que Franco tinha uma relação assim
o Juqueri era muito importante, mas ele estava meio apartado da cidade. E eu pensei, esse lugar tinha que ser parte de algo maior, né? E eu acho que a arte tem essa função de ocupar coisas, de transformar os lugares. Com a ideia de preservar o local utilizando linguagens artísticas, Franco da Rocha recebeu seu primeiro museu no ano de 2020, um espaço que possui as obras de antigos pacientes. Um museu que foi reaberto pela Prefeitura de Franco da Rocha em 2020. Um museu que existe desde a década de 80 no Juqueri, e uma produção artística que remonta ao início do século XX. São produções de artistas que passaram pela instituição hospitalar como internos do Complexo Hospitalar do Juqueri. Produções estas entre a arte e a saúde mental. Bom, eu nunca tinha vindo no Hospital Juqueri, mas eu tenho uma grande lembrança de um familiar que trabalhou aqui quase 30 anos como profissional de saúde. Um dos médicos da casa foi o meu avô, por parte de pai. E ele, inclusive, essa é a primeira visita que eu faço ao Hospital Juqueri, depois do recém-falecimento dele, que não tem nem 2 anos. E foi muito difícil acompanhar o falecimento dele, mas saber que ele deixa um legado é muito importante. O legado é a história que ele carrega, né? E a gente tem que conhecer essa história para que os erros não se repitam. Essa é a primeira coisa, né? Infelizmente, muita dessa história se apagou por conta dos incêndios. Uma das decisões que a gente tomou, né, no Cinzas do Juqueri, foi chamar o livro de Cinzas do Juqueri exatamente por conta do incêndio, que é um jeito de tirar alguma coisa que foi apagada e levar ao conhecimento do público, né? Não só de quem trabalha com enfermagem, com psicologia, com psiquiatria, mas o público em geral, para que a gente encare a questão da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, da própria enfermagem com outros olhos. Olha, eu sonho em que vire uma universidade federal. É o meu sonho de consumo mesmo, porque eu acho que seria, e assim, um campus voltado para a saúde. Eu acho que seria o melhor destino que o Juqueri poderia ter. Uma universidade federal voltada para a área da saúde. Eu acho que assim, a cidade merece, eu acho que assim, seria um grande presente que tudo aquilo ali ia receber de bom. Eu acho que assim, a parte cultural eu acho muito legal, eu acho que dá para dividir, inclusive, acho que dá para fazer as duas coisas, até porque a área é muito grande, tem muita terra, muita coisa para fazer. Dava para dividir cultura e dava para ter uma universidade federal.